querido aluno, tudo bem com você? Então, hoje a gente vai falar bem brevemente sobre o princípio da inclusão e da exclusão de conjuntos, tá certo? Então, basicamente, o que ele diz? Dado um conjunto A, que será dado como NA, esse caso NA aqui, ele vai representar o número, tá? Dos elementos que estão no conjunto A, tá? Número de elementos. Beleza, então dado um conjunto, o número desses elementos que vão estar nesse conjunto, basicamente vai ser definido como, tá? Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos, no caso, disjuntos vão ser conjuntos que não possuem nenhuma interseção. Então, veja que esses dois conjuntos, eles não possuem nenhum termo em comum, tá? Nesse caso, a gente chama que esses conjuntos eles são disjuntos. A soma ou a união desses conjuntos, dado por A união B, vai ser definido através do quê? Número de elementos que estão em A mais número de elementos que estão em B. Suponhamos a seguinte situação: seja A e seja B, tá? E aí, vamos imaginar que aqui a gente tem o número 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui o 5, 6, 7 e 8. Observa que NA é igual a 4. Que NB também é igual a 4, tá certo? Então, a gente vai ter que o quê? A união, ou melhor, o conjunto definido pela a união de A com B vai ser o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esse vai ser definido o conjunto da união entre esses dois conjuntos aqui. Nesse caso, a gente pode ver que aqui dentro desse conjunto, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Beleza? 8 elementos. Então, veja. O número, portanto, o número de A união com B vai ser igual a 8, tá certo? Vai ser igual a 8, o número de A união B. Pegando o conjunto A e unindo o conjunto B, eu vou ter 8 elementos. E a nossa fórmula nos diz, sem que saibamos quantos elementos fossem, no caso aqui a gente consegue observar, mas em alguns exemplos a gente, porventura, pode não conseguir enxergar. Se eu falo que o número de elementos de A união B é dado por o número de A mais o número de elementos de B. Então, no caso A tem 4 e B também tem 4. Aí eu vou ter 4 mais 4 igual a 8. Isso acontece quando esses conjuntos eles são disjuntos. Legal? Disjuntos, não possuem elementos em comum, tá certo? Agora, quando esses conjuntos eles possuem elementos em comum, agora eles não são mais disjuntos, agora sim eles possuem uma interseção, eles possuem elementos que tanto estão em A quanto estão em B. No caso, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? E 7 aqui. Então, quando nós temos um conjunto com interseção ao outro conjunto, a gente vai dizer que o quê? O número da união entre esses conjuntos vai ser dado por o número de A mais o número de B, menos o valor da sua interseção. Veja só, vamos lá. Aqui, NA possui
1, 2, 3, 4. NB possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Veja que o número de B, ele está aqui dentro, certo? Tudo que está aqui dentro, isso aqui é B, isso aqui é o meu B. Então, tudo que está aqui, 3, 4, 5, 6 e 7, tá certo? Esse é o meu número de B. E o número de A é tudo que está aqui dentro, 1, 2, 3 e 4. Esse é o meu número de A, ok? Agora, eu vou fazer o quê? Qual é o conjunto que é definido através da união A com B? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, o número da união entre eles vai ser definido com quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, o número da minha união tem 7 elementos. Esse valor é definido através da vista. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou vendo. Mas imagina que eu não estivesse vendo. Aí eu vou ter que o número... Que o número de A união B, se a gente fosse tratar como a gente trata um conjunto disjunto, seria o quê? 4 mais 5, né? Que seria o número de A mais o número de B. Aqui me dá 9 elementos. Perceba que é diferente desse valor aqui que a gente determinou através da união entre todos esses elementos. É diferente. Então, tem alguma coisa que está o quê? Está sobrando. Por quê? Quando eu pego 4 mais 5, ele está sobrando. Por que isso acontece? Porque o seguinte, veja que exatamente o que está sobrando são esses dois elementos aqui, o 3 e o 4. Por quê? Quando eu pego o conjunto A, que é formado através de 1, 2, 3 e 4, eu já estou somando o 3 e o 4. E eu pego o conjunto B, que é 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, eu estou somando novamente o 3 e 4. Então, veja que eu somo uma vez o 3 e o 4 através do conjunto A e eu somo outra vez através do conjunto B. Então, eu tenho uma soma de duas vezes da interseção. Uma soma eu faço pelo conjunto A e outra soma eu faço pelo conjunto B. Como a gente tem esse excesso, essa soma em excesso, através desses elementos, a gente diz que o número de elementos da união entre dois conjuntos vai ser um número através de um conjunto mais o outro conjunto menos a sua interseção. Por quê? Aí eu tiro esse excesso de que eu estou somando a interseção duas vezes. Aí eu vou ter 4 mais 5 mais 2 elementos que tem na minha interseção. Aí sim, eu tenho 7 elementos. Aí, ok. Aí bate com o meu número informado, tá certo? E agora, para quando a gente tem 3 conjuntos, por exemplo, o número de 3 conjuntos vai ser o número de A, união B, união C, união B, união C, vai ser o número de A, como sempre, mais o número de B, como sempre também, mais o número de C. Aí, eu começo a ter os meus excessos, novamente. Eu tenho o excesso da interseção, eu tenho o excesso dessa outra interseção e dessa outra interseção. Então, eu retiro a interseção, o número da interseção de A com B, menos o número da interseção de, só para seguir essa ordem, A e C, menos o número da interseção de B com C, e aí eu somo a interseção deles todos. Ok? Aqui, nesse caso, por que a gente faz a soma deles todos? Porque aqui, como eu retiro basicamente três vezes, ó, eu retiro A e B,
Quem é A e B? É essa região aqui, correto? Essa região aqui é A e B. Eu retiro ela. Eu retiro A e C. Eu retiro essa região aqui. Eu retiro essa região aqui. Tá certo? E eu retiro essa região aqui. Ok? Basicamente, 3 vezes eu retiro esse miolo aqui, né? Então, agora, ao invés de eu retirar esse miolo, eu somo, tá bom? Eu somo esse miolo, que é essa parte aqui, eu somo novamente a minha operação. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então tá. Quantos elementos eu tenho em A? Eu tenho esses elementos aqui, né? Que vão ser números de A. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 5 elementos em A. Números de B. B, eu tenho 3, 4, 5. 3, 4, 5, 7. Eu tenho 4 elementos. Número de C. Eu tenho 5, 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Aqui, ok? Aí, agora, eu vou ver quantos elementos eu tenho em cada uma da minha interseção. Aqui eu tenho 2, 2 e 2, ok? Tenho 2 elementos aqui, 2 aqui, 2 aqui. E um no centro. Então, vamos lá. Vamos para a nossa fórmula. A nossa união de A, união B, união C, vai ser o número de A, 5, mais o número de B, mais o número de C, menos essa interseção de A com B aqui, tá? Essa interseção aqui, de A com B, menos essa e menos essa. Então, eu vou ter menos 2, menos 2, menos 2, mais um elemento que é o centro de todas elas, tá certo? Então, eu vou ter 5 mais 4, menos 2, menos 2, menos 2, mais 1, eu vou ter um total de 8 elementos. Vamos ver se bate? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Exatamente. Tá certo? Então, o princípio da inclusão e exclusão, ele é utilizado para que a gente saiba a quantidade de elementos que possuem um conjunto sem que a gente saiba quais são. Quando a gente sabe quais são os elementos, no caso igual ABC, é só eu pegar esses elementos e juntar todos eles. Lembrando que a gente não pode repetir elementos. Então, a gente junta todos eles. A união entre esses conjuntos, ABC, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, tá? Todos esses elementos. Então, o princípio da inclusão e exclusão, ele serve para nos definir e nos orientar a definir a quantidade de elementos que estão nesse conjunto sem que a gente veja. Se eu dou um exemplo no seguinte sentido. Imagina que nós temos um conjunto que tenha 5 elementos, um conjunto B que tenha 4 elementos e um conjunto C que tenha 4 elementos também. Onde a nossa interseção entre eles, aí eu tenho que dar todas essas medidas aqui, tá? Porque a gente não consegue saber quantos são. Se eu falo que o número de A tem 5 elementos, esses 5 elementos podem ser todos eles iguais, um apenas igual, 2 iguais, aí vai depender. Então, quando a gente está tratando, a gente tem que definir quais são esses valores aqui. Se eu não definir quais são esses valores, eu não consigo chegar a uma operação concreta, tá certo?
Então é isso, gente. Espero que tenham entendido. Um grande abraço para vocês e até mais.